Pedrão, falamos aqui algumas coisas do Botafogo, né, que já entramos aí na Copa Intercontinental. E agora falar um pouco mais do Botafogo mesmo. Estão falando, Pedrão, de um possível desmanche no time aí que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Por quê? Assim que acabou o jogo da Copa Intercontinental, o Botafogo perdeu do Pachuca. O Almada, né, o argentino, que foi a maior contratação da história do futebol brasileiro, em termos de valores, obviamente, ele revelou que ele tinha tudo certo para ficar só 6 meses no Botafogo e depois ele ia pro Lyon, que é um clube também ali da Eagle Football, também é do John Textor, então ele não deve ficar no Botafogo. Outro que não tem presença certa, Pedrão, Arthur Jorge, o treinador. Estão falando aí muito do futebol do Catar, até algumas sondagens aí do próprio futebol português, mas ele não deu certeza, que com certeza prejudica muito até o planejamento do time, né? Não saber se vai ser o mesmo treinador ou não. Além deles, Tchê, Marçal, Eduardo e Oscar Romero, todos devem sair porque eles têm altos vencimentos e não entregaram tanto quanto o clube esperava. O Adrielson, zagueiro, também é do Lyon, veio por empréstimo, deve sair. O Danilo Barbosa, volante, que jogou no Palmeiras também, tá negociando com o Santos. Então aí uma barca aí de jogadores para sair. Esse desmanche, possível desmanche, tá? Ele pode afetar até a relação da torcida do Botafogo com o Textor e Igor, porque a gente recebeu aqui o Danilo, e assim, a gente vê na imprensa e vê até o Danilo falando o tamanho da aceitação da torcida do Botafogo claro. perante a SAF. Isso daí pode manchar um pouco essa harmonia que tem? Cara, eu acho muito difícil, até porque a qualidade do trabalho que a Eagle está conseguindo desenvolver no Botafogo e o time executivo do Botafogo está conseguindo concluir ali é grande, os resultados esportivos mostram isso. Então, acho que é importante separar, né? O Botafogo como Botafogo e a Eagle na jornada dela. O Botafogo, olhado de forma isolada, teve 2 anos incríveis, independente do ano passado ter acontecido o que aconteceu, o Palmeiras ter ganhado o Campeonato Brasileiro. A gente sempre bate aqui, a importância é ser relevante, ser competitivo. O Botafogo conseguiu, depois de muito tempo, voltar a ser relevante, ser competitivo. Até, né, eu tenho alguns amigos aí que são botafoguenses, meus filhos ganharam a camisa do Botafogo, usaram. Até brinquei, o Botafogo é cool, de novo, né? É legal falar do Botafogo, torcer pro Botafogo, que os torcedores do Botafogo não me levem a mal, mas é bom isso, né? Positivo, voltar a estar em relevância, em evidência. Então acho que isso já mostra assim, se a gente for olhar, né, voltar do tempo, começo de 22, falasse pra qualquer botafoguense que em menos de 3 anos você vai ganhar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro e vai estar lá de novo, disputando com o Palmeiras e com o Flamengo, parecia impensável. Então tem um lado muito positivo nisso. Acho que o grande desafio deles, agora falando da Eagle e o Botafogo dentro da Eagle, é manter o nível de competitividade do Botafogo dentro do contexto da Eagle, que é desafiador, com 4 clubes para gerir, com os problemas que eles têm para gerir no próprio Lyon, e dentro de um contexto macro em que os clubes vão gastar mais dinheiro, né? Você falou aí do Palmeiras investindo no Facundo Torres, né? O Flamengo tem capital disponível para fazer grandes investimentos, como sempre fez, né? O Cruzeiro com o novo dono que está injetando muito capital. Então a dinâmica do mercado está mudando, a gente falou muito disso aqui nos últimos episódios, né? Fizemos da janela de transferência, falamos das perspectivas do mercado do futebol em 2025. A forma de fazer futebol mudou, está inflacionado, você tem um novo ciclo de direito de transmissão, você tem injeção de capital das SAFs. Então, acho que o Botafogo tem um bom alicerce para manter essa competitividade, independente dos desmanches. E aí a Eagle tem as questões estruturais dela para lidar, né? Tem uma dívida grande no balanço, né? 500 milhões de euros, isso é público, né? O Textor até já falou sobre isso, já endereçou a questão. Tem as notícias aí que falam que a Eagle deve tentar fazer um IPO na Bolsa nos Estados Unidos para levantar dinheiro, para gerenciar essa dívida, para ter capital disponível para fazer novos investimentos. E tem a questão do Lyon na França, que é uma questão delicada, né, de você ter... A França, né, para quem está acompanhando a gente aí, ela, diferentemente do Brasil, é uma liga estruturada. A liga tem um órgão regulatório que monitora as finanças dos clubes, da mesma forma que a Premier League tem, que a La Liga tem. Né, e esse órgão regulatório reprovou as contas do Lyon. O Lyon teve um déficit de, acho que aproximadamente 30 milhões de euros na temporada 23-24. Eu anotei aqui, Pedrão, 25,7 milhões de euros. Exato. E da mesma forma que acontece em outros países lá da Europa, né? Na Inglaterra isso acontece também, os clubes são punidos quando isso acontece. Né? No passado, se eu não me engano, a temporada passada, o Nottingham Forest perdeu 10 pontos na tabela, o Everton perdeu 5 pontos na tabela. E o Lyon está sujeito até uma punição mais severa que essa, pelo regulamento francês lá, que é o rebaixamento.
caso ele não se enquadre nas contas. Então eles têm questões delicadas aí para endereçar no nível de grupo. E acho que no nível do Botafogo, aí é dinâmica de mercado, né? Tem um desafio de reter talento. Naturalmente os caras se valorizaram e tem o lado positivo de poder rentabilizar isso, fazer mais dinheiro. E o lado positivo de, eventualmente, do outro lado, manter caras que mantenham a competitividade do elenco ali também. Eu peguei alguns números aqui do Lyon, Pedrão, né? Até que vai um pouco de encontro do episódio que a gente fez com o Fachada da CNRD, né? Porque lá a Direção Nacional de Controle de Gestão, né, que é o órgão que regula ali o campeonato francês, eles proibiram o Lyon de contratar na próxima janela, né? Por conta das questões financeiras. É um transfer ban, né, das questões financeiras, rebaixar na próxima temporada se ele não melhorar a situação. E eles queriam que o Lyon, eles esperavam, né, do Lyon garantias financeiras de pelo menos 100 milhões de euros pro ano, né? E apresentou esse déficit que a gente falou de aí quase 26 milhões de euros. Então, as soluções, né? E agora uma pergunta minha para você. As soluções, você falou do IPO, né? Se não rolar o IPO, pode ser a venda de jogadores, dos times do grupo mesmo, igual pode acontecer com o Botafogo? Acho que como qualquer empresa, né, você tem formas de acessar recurso, né, acessar capital. Você pode acessar via equity, né, que é esse exemplo de você vender para alguém, você levantar dinheiro com alguém. A gente na Altitude faz muito isso. Você pode fazer uma rodada de captação, que é o que o IPO aí no caso representa. A única diferença é que ele é uma oferta pública, não é uma oferta privada. Então, dando um exemplo, né, quando a Tricorp compra o Curitiba, ela faz uma oferta privada, ela levanta dinheiro com investidores numa empresa fechada, né, e usa esse recurso para alguma questão específica. Nesse caso, comprar o Curitiba, a SAF do Curitiba. No caso do Botafogo, ele tem o caminho de levantar recurso. O Textor já falou isso publicamente. Ele pensa em levantar isso como oferta pública, mercado de capitais, ir à bolsa, buscar esse recurso. Tem a via de acessar mercado de capitais para levantar dívida, que é o FDIC de São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco. E tem, a forma de gestão de ativos. Você pode, em algum momento, vender ativos para fazer caixa também. Normal, qualquer empresa faz isso, né? Você tem aí rede de supermercado que vende loja porque precisa de dinheiro ou porque o ponto não está mais fazendo sentido. Então, da mesma forma, aquela coisa, é chato falar isso, mas jogadores são estoque, né? Eles são ativos do clube. Sim. Claro que são pessoas, mas eles têm um valor de mercado. Se o clube, eventualmente, a holding, nesse caso a Eagle, precisar levantar dinheiro, é uma via viável de você levantar recurso no mercado. Você sabe quanto vale um Luiz Henrique, um Almada, outros jogadores aí do Molenbeek, do Crystal Palace, do próprio Lyon. Você pode, eventualmente, rentabilizar isso e começar a resolver os seus problemas de caixa ali, ou de dívida, no caso da Eagle também. Então, Pedro, mas isso é super normal, tá, cara? Acho que em qualquer mercado a gente vê movimentos como esse em empresas grandes, né? Empresas que lidam muito bem, gerenciam muito bem a dívida dela, o caixa dela.